gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar mixtapes. Isso mesmo, minha gente! Esse vídeo desse jogo foi muito pedido, gente. Muitas pessoas mandaram mensagem falando que tava muito curioso e ansioso para ver o como jogar desse jogo aqui. Bom, vamos abrir aqui para vocês conhecerem esse jogo maravilhoso, gente. Temos aqui os nossos tabuleirinhos de gravadores, tá? São 4. Temos o nosso tabuleiro de rádio. Temos aqui o nosso livro de regras. Temos aqui vários marcadores de cores diferentes. Eles são um papelãozinho assim mesmo, não é um material muito reforçado, mas ok, né? E nossas cartas, gente, nossas cartas é demais. Ela também é um papelãozinho mais fino, tá? Brilhante. E as nossas cartas especiais aqui, gente, tá? Que eu vou explicar direitinho pra vocês durante o vídeo. Esse jogo você pode jogar de 1 a 4 jogadores. A idade pra ele é de 12 anos pra cima, tá? E o tempo varia de 40 a 60 minutos, dependendo da quantidade de jogadores, tá? O objetivo do jogo é você gravar mixtapes de gênero, tema e mistas. Ainda não faz sentido, né? Mas vai fazer. Então, bora pra nossa preparação, gente. Primeiro, a gente vai achar um lugarzinho pra gente colocar no nosso tabuleiro de rádio. Esse jogo aqui, gente, ele ocupa muito espaço, tá? Então, eu vou ver como é que eu posso fazer pra vocês entenderem aqui, tá? Na minha mesinha. Bom, colocamos o nosso tabuleiro, né? Vamos separar nossas fitas, nossas cartas aqui, gente, olha. Nossas cartas de fita, nossas cartas de objetivos especiais, nossas cartas de gênero, tema e nossas cartas mistas. Então a gente vai embaralhar todos esses montinhos separadamente, ok? Todos os jogadores vão escolher as suas cores do tabuleiro aqui, ó. Temos a vermelha, que pra mim é rosa, preto, o azul e o amarelo. Então cada um vai receber os seus tabuleiros de acordo com as cores que você escolheu. Eu vou pegar, gente, 2 tabuleiros somente porque, como eu disse, esse jogo aqui, ele ocupa muito espaço. Em seguida, eles vão receber também os marcadores, 4 marcadores da cor correspondente do seu gravador, tá? Vamos deixar aqui do ladinho. Vão receber 6 cartas de fitas, cada um. Vão receber uma carta de gênero, cada um. Uma carta de tema, uma carta mista e um guia das ações do jogo, tá? As cartas que sobrarem, vocês guardam que não serão utilizadas, tá? Essa carta aqui, ela vai ficar num cantinho onde você possa estar sempre consultando ela, tá? Então, vou deixar ela aqui para não atrapalhar. Essas 3 cartas, gente, elas vão ficar embaixo do nosso gravador, dessa forma aqui. O restante dessas cartas de fita, gente, nós vamos dividir em 2 pilhas. E aí a gente vai colocar uma aqui, que é no lado A do tabuleiro de rádio, e o outro aqui no lado B, também aqui no nosso tabuleiro de rádio. Aí a gente vai pegar uma carta daqui e colocar aqui, e uma carta daqui e colocar aqui para nós completarmos o nosso rádio. Essas cartas aqui, que são as cartas de objetivos especiais, você vai pegar de acordo com a quantidade de jogadores. E mais uma. Por exemplo, se são 2 jogadores, vocês vão pegar 3 cartas. Se são 3, 4. Se são 4, 5, tá bom? Então, como eu vou fazer 2, eu vou pegar 3 cartas aqui, tá? E aí o restante a gente pode guardar, que a gente não vai utilizar.
Aí a gente vai posicionar, gente, essas cartas dessa forma assim, ó. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, mostrar aqui, e depois eu vou colocar em outro lugar para não atrapalhar. Então elas vão ficar posicionadas assim no alcance de todos os jogadores, qualquer lugar aí que você queira. Eu vou deixar aqui, ó, para não me atrapalhar, né? Os marcadores brancos, que são esses daqui, e essa carta aqui, que é a carta de caneta, também deve ficar ao alcance de todos os jogadores. Eu vou deixar ela aqui nesse cantinho aqui. Essa carta aqui, ela é a carta de primeiro jogador, então ela vai ficar com quem vai começar o jogo. Nas regras diz que a pessoa que vai começar o jogo é a última pessoa que montou ou criou uma playlist, tá? Eu vou deixar com o amarelo, vamos supor que é ele que vai começar o jogo. Bom, agora nós vamos formar a nossa pilha de descarte. Para nossa pilha de descarte, a gente vai pegar uma carta daqui e uma daqui. E aí a gente vai formar a nossa pilha de descarte em algum lugar também, né? Aqui, ó, num cantinho. Vamos deixar aqui. Bom, assim nós já estamos preparados. Mas antes de começar a ensinar como jogar, eu vou explicar um pouquinho sobre as fitas, gente, tá? Isso é importante. O jogo, ele tem 5 tipos de gêneros musicais nas fitas, nas cartas de fitas, que são essas daqui, que são representados por adesivos de cores diferentes, que na verdade é rock, pop, eletrônico e nacional. Então vamos lá conhecer essas cartas. Esse adesivo aqui, que tá aqui, ó, nesse cantinho, esse aqui é um e esse aqui é outro adesivo, tá? Esse que tá aqui, ele representa o tema. O que seria o tema? Os temas são ouvir na viagem, que é tipo como se você estivesse fazendo uma playlist para você ouvir na viagem. Ouvir na viagem seria o tema. No acampamento, na festa e em dias de chuva. Esses temas, esses nomes de temas e nome dos gêneros e tal, ele não vai interferir em nada na hora de jogar, tá? E aí nós temos aqui também os nomes, ó, das nossas bandas, dos nossos cantores, que também não servem assim pra nada no jogo, é só pra dar um charme mesmo, e ficou muito legal. Vou mostrar algumas aqui pra vocês que são bem legais, gente. Sem Capital, o nome da banda, que lembra bastante, acho que Capital Inicial, né? No caso, Capital Inicial, esse aqui é Sem Capital. White Sabbath, pra quem conhece Black Sabbath, essa banda é White Sabbath. Para-choques do Sucesso, que lembra Paralamas do Sucesso. John Bon Jovi, esse aqui no caso ficou bem parecido, né? John Bon Jovi. Esse é o Kiss, que não tem nem nome, mas tem aqui os desenhinhos, muito bom. Tem o Pink e Freud e o Wilberto Mil, que lembra Gilberto Gil, né? Então assim, gente, é muito demais os nomes, tá? Bom, bora voltar então, né, gente? Esse adesivo aqui, no cantinho direito, ele refere-se ao gênero, tá, gente? Então, esse aqui é o tema e esse aqui é o gênero. Essa figura aqui dentro do gênero, ele é da ação play que existe na jogada, tá? Que é esse daqui que tá no nosso gravador. Mas depois eu vou explicar pra vocês entenderem melhor. O adesivo MX, que algumas cartas têm, não são todas, ela vai valer 1 ponto no final da partida para cada carta que tiver ela. Então, se você tem uma carta, você já tem 1 ponto. Se você tem 2 cartas com esse adesivo, 2 pontos. 3 e assim por diante, tá? Temos também o adesivo CR, que equivale a 1 ponto a cada 2 cartas. Então, para eu ter 1 ponto no final da partida, eu preciso de 2 cartas com esse adesivo CR. Mas depois eu vou explicar melhor também. Temos aqui também, ó, cartas que tem 2 adesivos de gênero. Quando você pegar uma carta dessa, você vai poder escolher entre essas 2 cores. Porque quando a gente fala de gênero, gente, é as cores que você tem que ver, tá?
Quando tem um desenho é outra coisa, é a ação play da nossa jogada. Temos também a nossa carta demo, que serve como coringa para você montar as suas mixtapes, tá? Que não tem adesivo em nenhum dos dois lugares. Depois vocês também vão entender melhor como usar ela. Ah, e você também pode usar a ação play nela, tá? Que são aqueles desenhos que eu falei para vocês, ó, esses daqui, ó, nessa carta aqui. Então você vai poder escolher qual você vai querer usar. Agora nós vamos preparar a nossa carta, gente, no nosso gravador. Os jogadores, eles recebem 6 cartas de fita, onde 3 cartas vai para o gravador e 3 vai ficar na mão dele. Os jogadores, eles poderão ficar no máximo com 6 cartas na mão, mas como 3 cartas vai para o nosso gravador, elas não contam, tá? Então eu tenho aqui 3, eu posso ter ainda mais 3 cartas na minha mão, somando 6 cartas no máximo. Bom, então vamos lá. As 3 cartas que vai ficar no nosso gravador, elas devem ser colocadas da seguinte forma, gente. Ó, vamos pegar 3 cartas aqui qualquer, por enquanto. Uma deve ficar dentro do nosso gravador, vamos colocar aqui. E as 2 nas laterais, ó. Dessa forma, na verdade, tá? Eu só vou colocar um pouquinho pra baixo, porque eu vou colocar esse aqui na parte de cima pra gente poupar espaço. Quer dizer, você pode deixar da maneira que você quiser ali, pra cima, no meio, pra baixo, mas deve ficar dessa forma. Bom, agora sim a gente vai aprender a jogar esse queridinho Mixtapes. Vamos lá! Esse jogo aqui é por rodadas, gente, vai ter várias rodadas nela. E em uma rodada você vai ter praticamente 4 turnos ali, tá? Por quê? Porque nos turnos, nas nossas vezes, a gente vai utilizar os nossos marcadores. E aí, quando acabar todos os nossos marcadores, é porque acabou uma rodada e assim começa uma outra. Bom, vamos lá. Temos o nosso jogador inicial, que no meu caso aqui é o amarelinho, que vai ficar com essa carta aqui, como eu falei pra vocês. Depois que ele jogar, vai seguir a ordem pela esquerda, que é sentido horário. Então, o nosso primeiro jogador, ele vai escolher, ele vai pegar, na verdade, um marcador e escolher, gente, uma das 6 ações que temos aqui para poder realizar. Vamos começar pela ação REC aqui, tá? Vamos supor que o nosso jogador, ele resolveu fazer a ação REC. Ele vai pegar o marcador, colocar aqui, ó, no botãozinho REC. E o que o botãozinho REC faz? Ele permite que o jogador grave a fita que está aqui dentro do gravador. Então, ele simplesmente vai pegar essa fita e colocar em uma das suas mixtapes. Cada uma dessas mixtapes tem um objetivo que eu já vou explicar para vocês, ok? Então, vamos pegar ela aqui e eu vou escolher colocar assim, ó. Você vai posicionar as suas mixtapes gravadas uma embaixo da outra, tá? Quando ele grava uma fita, ele automaticamente deve pegar uma dessas 2 cartas laterais e colocar dentro do nosso gravador e pegar uma das cartas que está na sua mão e colocar aqui, ó, na lateral, para ficar com 3 cartas ali no nosso gravador. Assim a jogada dele acaba, passando para o próximo jogador. Vamos pegar esse jogador aqui para explicar a próxima ação, que é a FFW, tá? Bom, vamos lá. O jogador vai pegar o seu marcador e vai colocar aqui, ó, no botãozinho FFW. O que esse botãozinho faz? Ele permite que você, ó, ele também está aqui no nosso rádio. Permite que você pegue essas 2 cartas aqui, coloque nesse monte e aí a gente vai abrir 2 novas cartas desse monte aqui, tá? Em seguida, você vai poder pegar uma dessas 2 cartas aqui. Aí você vai escolher qual é a melhor carta para você e vai pegar
ela e em seguida já abrir uma outra aqui, tá? Colocar, na verdade. Aí você vai ficar com essa carta pra você e a sua jogada acabou, passando a vez para o próximo jogador, tá bom? Agora a gente vai falar dessa ação aqui, gente. REW. O jogador vai pegar o marcador e colocar aqui no REW. Os marcadores não saem do tabuleiro, tá, gente? Até o final da rodada, ó. Ele fez a primeira ação, agora ele tá fazendo a segunda, tá? E a primeira ainda tá ali. O que faz o REW? O REW é o contrário do FFW. Você vai pegar essas duas cartas daqui, colocar para lá e abrir duas novas cartas aqui. Aqui no tabuleiro ele já mostra para você, ó, ele tem uma flechinha para lá e esse aqui uma para cá. Então você não precisa decorar o lado que ele vai, tá bom? É só olhar aqui. Aí você também vai poder pegar uma carta daqui e imediatamente repõe ela. E aí assim a sua jogada acaba passando para o próximo jogador. A próxima ação é o stop. Cadê? Aqui. O jogador vai pegar o seu marcador, colocar aqui no stop e o stop permite que você pegue uma dessas duas cartas para você. Vou pegar essa aqui, que é o Coringa. E aí, dependendo do lado que você pegar, você repõe outra carta aqui, tá? Se for aqui, você pega daqui. Assim, acabamos a nossa jogada por aqui. Vamos para o próximo jogador. Vamos para a ação Eject. Essa ação permite que você troque todas as cartas ali do seu gravador. Então, você pode simplesmente, ó, pegar todas as suas cartas e organizar o seu gravador novamente com qualquer carta que você queira, tá? Então, vamos supor que eu queria colocar essa aqui dentro. Vou manter essa aqui mesmo e vou pegar essa outra aqui. Aí, você organiza novamente o seu gravador. E assim acaba a nossa jogada aqui. Vamos para o próximo jogador. Agora a gente vai executar a ação Play. Nosso jogador vai pegar o nosso marcador e colocar em Play. O que o Play faz? O Play, ele permite que você use o bônus da carta. Essa aqui que eu falei aquela hora, que é o desenho que fica aqui, tá? Nós temos aqui 4 tipos de bônus e eu vou explicar para vocês agora. Mas antes de falar sobre os bônus, eu vou falar como funciona a ação Play. Você vai colocar aqui o seu marcador no botão Play. Ele vai permitir você usar o bônus que tá na carta aqui do gravador. Você vai usar o bônus e imediatamente você vai pegar essa carta que está dentro do gravador, vai descartar ela, colocar lá na nossa pilha de descarte que a gente fez lá no começo. Em seguida, você já vai também colocar uma das cartas aqui dentro e colocar uma outra carta aqui na nossa lateral. Agora eu vou falar sobre os bônus, porque temos 4 tipos de bônus, como eu disse. Bom, temos aqui o primeiro bônus, que é um marcador extra, gente. Quando eu coloco meu marcador no botão Play, eu posso pegar um marcador extra, que é esse branquinho que fica aqui, ó, no cantinho ali. Coloco aqui no meu montinho, ou eu posso usar ela imediatamente, tá? Eu posso ganhar e já fazer uma outra ação com ela. Ele é um marcador extra que você tem. Mas se você não quiser usar ele imediatamente, você pode guardar ele aqui junto com os seus marcadores para ser usado depois. Até mesmo numa próxima rodada você pode usar. Então vamos supor que a rodada acabou, vamos começar uma nova. Aí você ainda pode deixar guardado para usar numa próxima rodada um marcador extra, tá bom? Ah, mais uma coisa, ele é de utilização única, gente. Então vamos supor que eu ganhei, peguei um marcador extra, vou usar no recorde. Aí eu faço a ação do recorde e daí imediatamente esse marcador já volta pro lugar dele, tá? Ele não vai ficar ali, não vai ficar com você.
Ah, mas atenção, gente, um jogador não pode ter com ele 2 marcadores ou mais. Ele só pode ter um marcador em sua posse, ok? Próximo bônus é o REC, esse botãozinho aqui. Então, se você colocar o seu marcador no play e ali tiver um bônus REC, ele permite que você imediatamente grave uma das suas fitas das laterais, tá? Então você vai escolher uma delas, vai pegar e colocar na onde você acha adequado. Temos também aqui o bônus comprar 3. Que é esse símbolo aqui. Essa carta, quer dizer, esse bônus permite que você compre 3 cartas de um dos 2 montes aqui do nosso rádio. Então você pode pegar 3 cartas daqui ou 3 cartas desse monte aqui. Mas tome cuidado, gente, porque se você pega 3 cartas... Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na minha mão. O máximo são 6. Nesse caso aqui eu vou descartar uma carta, essa carta aqui a gente vai descartar ela quando a gente usar o play. Eu vou colocar uma outra ali. Imediatamente uma da minha mão vai para nossa lateral, fazendo com que eu fique com 6 cartas na minha mão. Nesse caso deu tudo certo. Caso aconteça de você ultrapassar, você vai ter que pegar menos cartas ou descartar algumas cartas, ok? Mas eu acho que isso é raro de acontecer. Comigo não aconteceu. Temos aqui o bônus descarte, gente. Olha só que legal o nome dessa mixtape. Miguel Jackson. Enfim, vamos voltar. Esse bônus aqui de descarte, gente, permite que você vá lá no monte de descarte e pegue qualquer carta que você quiser pra você, tá? Vamos supor que eu quero essa carta aqui. Essa carta aqui, ela pode ir imediatamente pro meu gravador se eu quiser. Vamos supor que eu tô precisando aqui desse símbolo ou dessa cor ou aqui do nosso tema. Então eu posso tirar essa carta aqui, colocar na minha mão e colocar ela imediatamente no meu gravador. Mas caso eu não queira fazer isso, você fica com ela na sua mão. Mas olha só, nesse caso aqui eu fiquei com 7 cartas. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que escolher uma delas para poder descartar, tá, gente? Vou descartar uma qualquer aqui. E aí assim os jogadores vão jogando e colocando aqui, ó, seus marcadores e cumprindo as ações dela. Quando todos os jogadores já tiverem colocado todos os seus marcadores, aí a rodada acaba e começa uma outra, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Tirar todos os nossos marcadores, colocar aqui de volta, ó, no cantinho. Essa carta aqui de jogador inicial passa para o próximo jogador da esquerda, que no caso aqui é esse outro aqui. E aí a gente vai começar uma nova rodada e esse jogador que vai começar dessa vez, tá? Aí vai tudo de novo, ele vai escolher uma ação, uma das 6 ações, e aí ele vai executar essa ação, tá? Bom, eu já expliquei aqui pra vocês sobre as ações, que você pega o marcador e coloca em uma das ações e você executa ela. Você pode colocar um marcador em qualquer ação que não tenha um outro marcador. Mas aí você me pergunta, e se eu quiser repetir aquela ação, Rosana? Eu posso? Você vai poder sim realizar uma ação repetida. Vamos supor que estamos aqui, ó, com esse jogador aqui. Eu quero muito realizar essa ação de novo, de REC, que é a ação que a gente mais vai querer fazer, gente. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu marcador, colocar aqui em cima do outro assim, ó. Quando você faz uma ação dupla, o seu gravador, ele vai ter um enrosco. O que isso quer dizer? Quer dizer que no final da rodada, quando a gente pegar todos os nossos marcadores de volta, o jogador ele é obrigado a colocar um dos seus marcadores nesta carta aqui, ó, a carta de caneta. E aí ele vai ficar a rodada inteira com uma ação a menos, ou seja, só com 3 ações. Aí no final da rodada ele recupera todos os seus marcadores do gravador e também essa uma que está
está aqui, tá? Na caneta. Ah, uma outra coisa bem importante, gente. Se você usou aqui uma ação dupla, vamos supor que esse jogador aqui usou uma ação dupla nessa jogada aqui. Ele não pode usar novamente aqui e nem, por exemplo, eu usei esse e aqui. Ó, ai, minha unha não deixa pegar. E usar assim. Ele não pode fazer uma ação dupla na mesma rodada, tá, gente? Exceto se for com um marcador branco, que é esse aqui, o extra. Então, vamos supor que você ganhou um marcador extra e você já tinha feito uma ação dupla. Eu posso fazer mais uma ação dupla com o extra. Então, eu coloco aqui esse marcador, faço a ação. Em seguida, eu já devolvo o meu marcador aqui. E aí, a minha fita, ela não vai enroscar, gente, tá? Bom, agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas coleções, as nossas mixtapes aqui, ó. Nossos objetivos, né? Então, vamos lá. Essas 3 cartas, gente, cada carta quer dizer uma mixtape, uma playlist, praticamente, que você vai estar montando ali. Pra quê? Pra obter pontos no final da rodada. Cada mixtape pode ter no máximo 9 cartas nelas, tá bom? Vou começar falando sobre a mixtape tema, que é essa daqui. Nessa carta aqui, você vai colecionar fitas que tenham esses temas aqui, tá? Nelas. Como assim, Rosana? Cada vez que você grava uma fita, ela vem para suas mixtapes, certo? Então vamos supor que eu gravei essa fita aqui na opção REC, como já expliquei, e aí eu preciso escolher para onde ela vai. Essa mixtapes aqui, como eu falei, você precisa colocar fitas que tenham esse adesivo aqui nela. E essa fita aqui tem um dos adesivos, que é a barraquinha lá, ó. Então, eu posso gravar e colocar aqui embaixo dessa mixtape. Você não precisa colocar na ordem que tá aqui, tá bom? Se você quiser, você pode colocar. Se você não quiser, você não precisa colocar na ordem. Pode colocar na ordem que você quiser. Aí aqui, nós temos a nossa pontuação para o final da nossa partida, que vai ser 1, 2, 3, 5, 8 e 11 pontos. Você pode ganhar essa quantidade de pontos dependendo da quantidade de mixtapes que você colocar. Você aqui, ó, tem 7 temas que você pode estar colocando. Mas se você colocar 6, você já vai ganhar os 11 pontos aqui, tá? Temos aqui também, ó, esse bônus aqui no cantinho, que é do gênero. Então, se você colocou as cartas que estão com esse adesivo aqui embaixo, e essas cartas, por um acaso, tiver um desses gêneros aqui, que é, no caso, essa cor aqui, você ganha 1 ponto para cada carta que tiver um laranja ou um verde, tá? Mas depois eu vou explicar melhor a pontuação para vocês. Agora eu vou falar sobre a do gênero. Essa carta aqui você vai colecionar fitas que tenham gênero de cores iguais. Como assim, Rosana? Aqui, ó. Vamos supor que eu gravei essa mixtape. Aqui é que eu vou ver a cor que está aqui. O símbolo que tá ali não importa, tá? Ela é só para ação play, que foi a que eu já expliquei para vocês. Então é a cor. Tenho a cor azul. Vou colocar aqui. E aí eu gravo mais uma que tem azul. Então eu vou ir colecionando as fitas de cores iguais. Aqui funciona como? Se você tiver 2 cartas de cores iguais, você vai ganhar 2 pontos. Se você tiver 3 cartas, 3 pontos. Se tiver 4 cartas, 5 pontos. Se você tiver 5 cartas, 8 pontos. 6 cartas, 11 pontos. Mas precisa ser tudo igual? Não, não precisa. Vamos supor que eu resolvi colocar só 2 azuis. Aí depois eu coloquei 2 laranjas. Ou 3, vamos supor que eu coloquei 3 laranjas. E aí eu coloquei uma vermelha. Uma não pode, você não vai pontuar. 2 vermelhas.
E aí assim vai, gente. Só não se esqueça que no máximo é 9 cartas, tá bom? E aí aqui a gente tem esse bônus aqui no cantinho, que é, se você tiver alguma carta que tenha esses temas aqui, você vai ganhar 1 ponto por cada tema, por cada carta, na verdade. Ah, uma coisa, não precisa estar na sequência esses temas aqui, tá? Tipo, tem que ser a lua primeiro, uma carta que tem lua, depois uma carta que tem o globo aqui, não precisa. Agora a nossa carta mista, que é essa daqui, gente. Essa mista, ela sim você precisa fazer na ordem que tá aqui, porque tá até escrito aqui, ó, que é nessa ordem que você precisa fazer para você conseguir fazer os pontos, tá? Então, essa carta aqui, ela tá pedindo primeiro um gênero. Então essa mixtapes, essa playlist é uma mistura de gênero com tema, é uma mistura de músicas, vamos dizer assim. Primeiro ela tá pedindo um gênero vermelho. Então a carta que você vai colocar ali, ela primeiro tem que ser com um gênero vermelho, que é essa aqui, tá? Depois, logo já vem 2 barraquinhas. Aqui, ó, aí você vai colocar ali na ordem, que é o tema, barraquinha. Preciso de mais uma barraquinha e aí depois um copinho ali de suco, de bebida, sei lá. E aí você precisa fazer nessa ordem. Você vai receber 2 pontos por cada carta que estejam na ordem, tá? Porque no final você às vezes conseguiu colocar 2 cartas ali. Tá na ordem? Tá, então você vai ganhar 2 pontos por cada carta que está nessa playlist, tá? Nessa mixtape. E aí temos aqui, ó, um bônus de tema e um bônus de gênero. Então, cada carta que tiver esses 2 símbolos, você ganha 1 ponto por elas. Ah, uma coisa importante, gente. Você não pode trocar de carta na ordem que você tá fazendo ali. Vamos supor que eu estou montando essa playlist aqui, aí ali tem um coração, tem a perua, enfim. Aí em seguida eu preciso de uma carta. Vamos supor que eu precisava de uma carta com o gênero vermelho que tá aqui, então eu precisava que essa carta estivesse lá embaixo. Então vou trocar ela, colocar aqui e colocar outra no lugar. Não pode, tá, gente? Bom, vamos falar agora um pouquinho dessas cartas aqui, gente. Para que servem essas cartas de objetivo? Essa carta de objetivo, elas são cartas especiais, de objetivos especiais. Então, qualquer jogador pode cumpri-las. Mas o jogador não é obrigado a cumprir elas. Se o jogador não é obrigado, por que eu faria? Porque, gente, ela traz mais 3 pontos no final da partida para você. Então ela vai te ajudar bastante caso você resolva cumprir elas. Mas tem uma coisa, elas devem ser cumpridas exatamente nessa ordem aqui que estão elas. Vamos supor essa carta aqui. Ela precisa estar nessa ordem para que você consiga essa carta para você, tá? Como assim? Se o jogador conseguir cumprir em alguma de suas mixtapes essa ordem aqui, independente de onde ela tá, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que esse jogador aqui, ele tá montando essa mixtape. Então, essa mixtape é a mixtapes tema. Então o jogador ele vai montar de acordo com esse adesivo aqui. Então ele resolveu começar com a lua, tá? Porque essa mixtape não precisa de ordem, está na ordem, né, no caso. Depois vem a barraquinha. Ele resolveu colocar a barraquinha também aqui. E aí depois ele colocou a perua, mas aqui não pede perua e sim o gênero, que é da cor vermelha, que esse aqui também tem. Então ele coloca ali. Quando ele forma essa sequência aqui, ele já pode pegar essa carta aqui para ele. Então ele pega e guarda essa carta para ele até o final do jogo. Mas, Rosana, precisa começar por essa ordem? Não. Vamos supor que o nosso jogador resolveu colocar outras cartas primeiro. Aqui o coqueirinho, depois o coração. Aí depois que ele resolveu colocar a lua, a barraca e a perua com o gênero vermelho.
aí ele também ganha, tá? Então não importa se a ordem tá por primeiro, lá por último ou no meio, não importa. O que importa é que estejam nessas 3 ordens: lua, barraca e gênero vermelho. Você pode cumprir quantas você quiser, tá? Quer dizer, se o jogo tem 3 cartas, você pode cumprir as 3 se você quiser, e se os outros jogadores não conseguirem cumprir. Por quê? Porque depois que o jogador conseguiu, nenhum outro jogador vai poder tomar essa carta dele ou cumprir aquela sequência ali daquela carta para ganhar também, tá? Então, uma vez que o primeiro jogador já pegou, já era. Não adianta o outro jogador querer fazer essa sequência, que também não vai ter. Ah, mas uma coisa bem importante: essas cartas de coringa, elas não valem para essas cartas de objetivos especial, tá? Elas devem ter a sequência perfeita, elas devem estar nessa ordem aqui para você conseguir ganhar ela, tá? Então não adianta colocar um coringa que você não vai ganhar. O que acontece se algum desses montes aqui acabar, gente? Vamos supor que esse aqui acabou, esse monte de cartas aqui. O que que acontece? A gente pega um monte desse lado aqui, pega também essas 2 cartas aqui, a gente vai fazer uma nova divisão. A gente divide elas para sempre ter cartas aqui no lado B e no lado A do nosso rádio. Aí a gente pega as cartinhas de novo, coloca ali e tá tudo certo. Ah, uma outra coisa, gente. As cartas que estão no descarte, elas não entram ali, tá? E você não pega para reembaralhar em nenhum momento do jogo, tá? Mas e se acabar todas as cartas aqui? O que acontece? Aí, gente, o jogo acaba. É uma das formas de acabar a partida, tá? É quando as fitas do rádio acabam. Uma outra forma também de acabar o jogo é se um dos jogadores, qualquer jogador, atingir uma quantidade exata de fitas no geral das suas mixtapes, o jogo também acaba. Mas como assim uma quantidade de fitas? É porque dependendo da quantidade de jogadores, o jogador tem uma quantidade certa de fitas que ele pode ter nas suas mixtapes para o jogo acabar. Se tiver jogando 4 jogadores, se um dos jogadores atingir 11 mixtapes, o jogo acaba, tá? Se tiverem jogando em 3 jogadores, são 12 fitas para o jogo acabar. Se vocês estiverem jogando em 2 jogadores, são 13 fitas. Mas o jogo vai acabar assim imediatamente? Não. O jogo vai acabar quando um dos jogadores atingir a quantidade necessária de fitas. O jogo, ele continua até que os jogadores acabem com todos os seus marcadores, tá? Então, assim que eles utilizarem todos os marcadores, aí sim o jogo acaba e começa a fase da pontuação, da contagem, na verdade, da pontuação. E como é que funciona a pontuação, gente? Vamos lá. Então, bora lá para nossa pontuação. Gente, ó, vamos começar por essa aqui, ó. Primeiro você vai somar os pontos de cada mixtapes, quer dizer, da mixtapes em si. Vamos ver se esse colega aqui, ele cumpriu o que tava nessa carta aqui. Primeiro a gente teria que ter um gênero vermelho. Ele tem, então ele ganha 2 pontos. Depois ele usou um coringa, ganha mais 2 pontos. Ele usou o coringa no lugar de uma das barracas. Aí temos uma outra barraca. Temos o copinho que tá pedindo ali. Mais um copinho. E um gênero verde. Ok, ele conseguiu atingir todo o objetivo. Ele vai ganhar quantos pontos por isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos ele já tem por ter conseguido cumprir aquele objetivo ali. Mas nós temos aqui, ó, mais o bônus do cantinho que eu falei para vocês aquela hora. Se tiver alguma carta com esse tema e esse gênero, ele também ganha mais 1 ponto por cada uma. Vamos ver se tem. Temos uma e só mais uma, gente. Então, de 12 já foi para 13 pontos.
Aí a gente vai somar os pontos dessas cartas aqui, ó, caso o jogador tenha conseguido atingir o objetivo. Esse jogador aqui, ele não conseguiu, então ele não vai somar nada. Em seguida, a gente vai somar essas cartas de MX e CR. Então, ele tem quantas cartas de MX aqui? Temos uma e duas. Então, ele já vai somar mais 2 pontos, porque cada MX vale 1 ponto. Então, era 13 que ele tinha, 13, 14, 15 pontos já foram aqui. CR ele não tem nenhuma, gente. Mas como que funciona o CR? Se ele tivesse aqui uma carta, vamos pegar essa aqui que tem um CR e mais essa. Vamos supor que ele tivesse aqui 2 cartas CR. Ele ia fazer mais 1 ponto, porque cada 2 cartas vale 1 ponto, como eu disse lá no início do jogo, do vídeo. Então ele ia somar mais 1 ponto. Mas ele não tem, então ele não soma esse ponto. Se ele tivesse só um CR, ele ia fazer ponto? Não, não ia servir para nada. Então é dessa forma que funciona a pontuação, tá, gente? Aí você vai fazendo assim em cada mixtape. Vamos ver essa. Eu consegui atingir nesse objetivo aqui, eu não cumpri todo o objetivo. Mas eu tenho 2 cartas que eu consegui colocar ali. Quantos pontos eu vou ganhar por isso? Eu vou ganhar somente 2 pontos, porque eu consegui colocar só 2 cartas. Aí a gente vem aqui para os bônus, que é 2 gêneros, um amarelo e um verde, que eu também não tenho, então não vou somar nada. Aí eu vejo se eu tenho alguma carta de MX, eu não tenho nenhuma. Tenho uma CR, mas uma só não adianta, então não vou pontuar mais que 2 pontos aqui nessa mixtape. Aqui, como funciona essa daqui? Aqui eu consegui somente 2 cores iguais, então eu vou ganhar só 2 pontos, tá? Aqui na carta mesmo. Eu consegui atingir os temas que estavam aqui para eu ganhar bônus, que é a lua e o globo? Não tenho. Aí eu vou somar tudo e aí eu vejo quantos pontos eu vou ter no final, tá? E aqui no caso eu já mostrei aquela hora que eu cumpri essa carta de objetivo especial, então ele ganha mais 3 pontos no final. E aí no final vai ser assim: quem tiver mais pontos é quem vai ser o vencedor, ok? Mas vamos supor que empatou ali. Como que desempata? Quem tiver mais cartas de objetivo, que é essa daqui, ganha o jogo. Se ainda insistir, quem tiver mais cartas de MX ganha o jogo. Se ainda insistir, quem tiver mais cartas de CR ganha o jogo. Mas se ainda insistir o empate, ambos são vitoriosos, tá? Daí tem que dividir a vitória. Gente, agora eu vou falar sobre partidas de 2 jogadores. Quando você joga em 2 jogadores, você deve tirar todas as cartas que tem esse 3+ aqui, tá? É praticamente metade do baralho. Aí sim, as outras regras são a mesma, mas você tem que tirar essas cartas para poder jogar em 2 jogadores. Como eu falei, gente, esse jogo dá para jogar de 1 a 4 jogadores. Em partidas de 1 jogador, temos também algumas regrinhas. Você também vai retirar todas as cartas que tem esse 3+, abrir somente 2 cartas de objetivo. E aqui nós teremos 4 níveis de dificuldades para um jogador solo. O jogo solo, gente, ele é de acordo com o tempo, tá? Então o jogador ele deve cronometrar de acordo com o gravador que ele vai escolher. O amarelo você tem 20 minutos para você conseguir 40 ou mais pontos. O gravador azul você vai ter 15 minutos para conseguir 40 pontos ou mais. O vermelho, que para mim é rosa, você tem 10 minutos para conseguir 40 ou mais pontos, tá? O gravador preto é nível hardcore e você tem 7 minutos para conseguir 40 pontos ou mais. As demais regras são as mesmas, tá bom? E aí no final do jogo você soma todos os seus pontos das suas mixtapes
e ver se você atingiu o objetivo ou não. Gente do céu, esse jogo aqui, ele não tem defeito na minha opinião. Ele tem um tempo legal de jogo, ele não deixa cansativo, você não fica cansado jogando ele, sabe? Você se diverte jogando ele, porque os nomes das fitas é um barato, gente, principalmente para as pessoas que é dessa época da fita cassete e conhece as bandas, então eles vão relacionar e vão se divertir com os nomes. Esse jogo ele traz uma nostalgia muito bacana pra gente e aí faz com que você tenha uma experiência memorável incrível, gente. Eu sou suspeita a dizer, porque eu amei demais esse jogo aqui, então eu recomendo sim, tá? E por isso eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você garantir o seu também. E você já sabe, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e assiste outros vídeos aqui do nosso Qual é a Jogada, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!